Essas daqui são basicamente pinturas minhas, exceto da extrema esquerda, que foi feita pelo Maurício Barbato em 1998 e ele me deu de presente. Essas outras pinturas são minhas, da bandeira nacional. Aquele senhor de cima é meu avô Filinto Fajardo. À direita é o irmão dele, o tio Fontinelli, em óleo sobre tela. E aqui embaixo, nesse suporte, está a pintura recente que eu fiz para um desembargador de justiça do estado de Mato Grosso. Este é seu pai, que foi deputado federal pelo antigo Distrito Federal aqui no Rio de Janeiro, pelo PSD, partido de Juscelino. Este quadro eu terminei há poucos dias, vou entregá-lo. Mas é interessante ressaltar que a pintura de retratos de pessoas, especialmente a pintura de pessoas, ela requer um tratamento especial e uma dedicação especial. Porque pintar uma pessoa de uma maneira feliz, bem resolvida, fidedigna, o artista não pode se contentar apenas com isso. É preciso algo mais, ele precisa transcender, ele precisa meio que ultrapassar o limite da própria limitação, digamos, de centímetro quadrado que a própria tela tem, que geralmente é um tecido esticado sobre a estrutura de madeira que contém determinado tamanho estipulado. Mas a pintura ela tem que ultrapassar esses limites físicos e ser uma coisa mais espiritual, isto é, o pintor ele precisa captar a essência da pessoa, ele precisa captar o que a pessoa tinha, o que a pessoa gostava, no caso aqui de pessoa já falecida, do que a pessoa priorizava, qual era o foco da pessoa, qual era, digamos, os relevos que a pessoa tinha, em que a pessoa mais se dedicava, quais eram os assuntos que ela mais sentia-se atraída. E cabe ao pintor fazer essa distinção. O pintor precisa perceber isso. Não se deve ficar satisfeito apenas com uma espécie de perícia técnica, isto é, ficar parecendo uma coisa muito bonitinha, muito bem feitinha, parecendo igual uma fotografia. Não, é preciso ultrapassar isto. Se o artista se contentar com comparações tipo esta, eu acho que ele vai deixar muito a desejar. Este é meu avô, não o conheci pessoalmente. É uma fotografia original, onde eu me baseei muito ruim, preto e branco, 3x4, e eu fiz uma criação de seu corpo, porque na fotografia não constava. Ele foi juiz de paz e sitiante no interior do estado do Rio. Esse ainda há pouco, quando eu passei, é o irmão dele, o Fontinelli, o caçula. Também não o conheci. A fotografia original é bastante inferior até a do meu avô, porque não continha detalhes, não tinha nitidez. Era exatamente como no início, ainda há pouco, dessa filmagem, que a imagem ficou desfocada. E aqui é a pintura que eu fiz da bandeira nacional para minha filha de 3 anos poder visualizar mais. Por que isto? Porque nas repartições, nos colégios, eu vejo muito pouco a bandeira nacional. Então estou fazendo a minha parte. Se nós queremos construir um Brasil de verdade, nós, dentro da nossa casa, temos que fazer um pouquinho a nossa parte. Senão a história fica complicada. Como é que você vai construir alguma coisa se você não fala dos seus símbolos, das suas imagens, dos rostos que o país tem? E o país se expressa através do hino, da bandeira, do seu símbolo da república, da sua capital, da sua moeda e da sua história, entre outras coisas. E é preciso falar disso e não ficar nessa
nessa concepção, digamos, subjetiva de você ser de um determinado país, nascer naquilo, mas de uma maneira automática, como se você não tivesse vínculo, nenhuma relação quase que telúrica com aquela terra. Você precisa ter uma relação com o país. Você precisa saber o que você está fazendo aqui, qual é o seu papel. Desenvolver a cidadania, ter consciência de como a sociedade precisa funcionar. Não ser omisso, criar coisas boas, contribuir, pensar, fazer coisas, produzir. Isso é fundamental. É isso, por enquanto. Muito obrigado pela atenção.